Voltamos aqui com nossa videoaula, vamos terminar o nosso efeito. Já aplicamos a extrusão e agora vamos fazer o sombreamento e a iluminação do texto. Vou diminuir aqui um pouco o zoom, afastar aqui um pouco as letras uma da outra, para que eu possa fazer o sombreamento e a iluminação. Bom, primeira coisa, você vai selecionar, vou reduzir aqui um pouco o zoom, e abrir a área de seleção, clicando e arrastando para envolver todo o texto dentro da área de seleção, dentro da área pontilhada. Com o botão direito, dentro da área de seleção, com o botão direito vou clicar, segurar e arrastar para cima, e vou soltar, e vou mandar copiar aqui, ele abrir uma nova cópia. E com isso você vai pegar a ferramenta de extrusão, ainda com todos os elementos selecionados, aciona a sua ferramenta de extrusão, e na barra de propriedades da extrusão você vai mandar limpar a extrusão, que é esse último botãozinho da barra de propriedades de extrusão. Você vai mandar remover a extrusão para que ele fique um texto normal, ou o objeto sem o efeito de extrusão. Volta com a ferramenta de seleção, clica fora para tirar a seleção, e agora seleciona aí o J, vou dar um zoom aqui com o botão scroll do mouse, e vou fazer o seguinte: no seu teclado você vai teclar mais, aparentemente não aconteceu nada, mas você acabou de duplicar o objeto. E antes que eu faça isso, eu vou clicar fora e eu vou deslocar. No caso aqui tem dois objetos. Se eu clicar e arrastar aqui, você vai notar que tem dois objetos. Vou dar um Ctrl Z para ele retornar. Vou clicar fora só para me explicar uma coisa. Nós vamos, no caso, colocar uma medida para esse deslocamento. Aqui veja que o deslocamento dos objetos, no caso aqui, distância de deslocamento, é quando você dá uma medida para essa distância ao qual você vai deslocar um determinado objeto. E o que é que vai acontecer? Você está vendo aqui que está em 1 milímetro. Eu vou configurar aqui para 7 milímetros. 7 milímetros, 0,7 milímetros. Dou um Enter aqui para confirmar, 0,7. E agora, quando você seleciona o objeto, o J, eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui vou colocar aqui um cinza nessa cor, só para diferenciar, para você entender o que é que eu estou fazendo. Seleciono, escolhi aqui um tom cinza, e agora eu vou deslocar. Com o seu teclado, com as setas direcionais do seu teclado, com as setinhas aí, você vai uma vez para a sua esquerda, e uma vez para cima. Aí você nota que ele realmente deslocou. Quando você desloca esse objeto que está acima, você toma uma certa distância com o ponteiro do mouse, lembre de estar com a ferramenta de seleção acionada, clica, segura e arraste para envolver os dois objetos, tanto o cinza como o vermelho, no caso aqui do J, envolve todo o objeto, seleciona tudo. E na barra de propriedades do seu objeto, você vai encontrar essa opção chamada de aparar. Ela diz aqui que corte uma parte de um objeto usando a forma de um outro objeto. No caso, ele vai aparar essa bordazinha fina que ficou vermelha aqui, é ela que nós queremos para inserir em cima do J, que já está com o efeito 3D. Então você vai clicar aí no aparar, ele vai, aparentemente não aconteceu nada, mas vou clicar aqui fora e vou clicar no cinza aqui para você ver. Olha só o que foi que aconteceu. Ele aparou, cortou no caso, aquela parte de baixo. E aqui eu vou dar uma reduzida no zoom aqui, rolando o ponteiro do mouse, aliás, o botão do meio do mouse para cima. Eu vou, com essa pequena tira aqui que nós aparamos do J, eu vou pintar ela de branco. Note que subiu porque a folha é branca, mas está aqui a área de seleção, você vem no meio aqui, clica, segura e arrasta para cima do J, e já está pronto com o efeito 3D. Eu joguei aqui, ele encaixou perfeitamente, mas vamos fazer um retoque.
Primeiro, nós vamos transformar em como se fosse uma imagem BMP, né, em bitmaps. Nós vamos transformar essa pequena tira em BMP. Então, para fazer isso, eu venho aqui no menu Bitmaps, converter em bitmap. Você vai deixar exatamente como está aqui agora, resolução a mais alta, 300 dpi. No caso aqui a cor você pode deixar CMYK 32 bits e pode deixar essas opções todas marcadas e simplesmente pode dar um OK. Só que nós vamos desfocar um pouco, né, desfocar aqui essa listinha para que ela dê um realismo maior ao nosso efeito. Então você vai vir aí em bitmaps novamente e você vai mandar desfocar e escolha essa desfocagem gaussiana. No caso da configuração, você vai testando aí. No meu aqui 5 pixels eu vou utilizar, para mim será o suficiente, mas você vai testando aí outras configurações que é nessa barra de essa barra de rolagem que tem aí do raio, né? Então você pode configurar à medida que você quiser. Eu vou deixar 5 pixels mesmo, vou dar um OK, e aí você nota que ele já dá um realismo maior. Só que no caso aqui é um objeto separado. Eu vou clicar e arrastar, mas depois eu vou desfazer só para você entender o que é que eu quero passar. Olha, é um objeto separado. Nós temos que deixar como se fosse um objeto só, então, portanto, nós vamos inserir essa opção dentro, no caso, essa borda aqui, dentro do texto que já está com a extrusão 3D. Como fazer isso? Nós vamos colocar dentro do recipiente, ainda com a lista aqui, né, de iluminação selecionada. Eu vou vir aqui em Efeitos, encontre uma opção chamada de Power Clip e mande colocar no recipiente. Um detalhe importante, vocês viram que quando esse objeto estava selecionado, ele abriu a área de seleção. Se eu clicar aqui agora, ele não vai colocar esse objeto, ele vai dar ele diz, o objeto selecionado é inválido, deseja tentar novamente, porque você clicou dentro daquela área de seleção que estava aparecendo aqui na tela. Para que ele possa inserir no objeto, você tem que clicar no próprio objeto ao qual você vai destinar no caso, essa iluminação aqui que nós fizemos. Então você vai vir bem na parte da extrusão da letra J, e você vai clicar, e aí ele já consegue colocar, veja, ele consegue colocar aquela listinha que identifica a minha iluminação desse objeto dentro do J ao qual nós estamos trabalhando aqui. Semelhante ao que fizemos anteriormente com a iluminação, nós vamos agora clicar aqui no J, nós vamos aqui agora, deixa eu reduzir aqui o zoom, nós vamos agora fazer o sombreamento da mesma forma, um pouco parecido com o que nós fizemos anteriormente. Está aqui o J selecionado, teclo mais para ele duplicar, só que agora eu vou uma vez para direita e uma vez para baixo. Tomo uma certa distância, seleciono os dois objetos que tenho aqui e agora mando aparar. Note que ele já fez uma separaçãozinha aqui, ó. Ele já separou até, vou até selecionar aqui para você ver. E essa eu vou deixar na cor cinza mesmo, vou rolar aqui a página um pouco. E já vou trazer esse objeto aqui para cima do outro. Vou dar um zoom aqui no J para que eu possa ver melhor. Você arrasta e posiciona, né, numa posição que você ache confortável, né? E agora você vai fazer o mesmo procedimento que você fez com a iluminação. Você vai posicionar aí num lugar bacana, que você acha melhor. Vou dar uma... Ó, que tá bom. Agora eu vou menu bitmap, converter em bitmap, deixa as configurações que já estão, ok. Bitmaps novamente, desfocar, desfocagem
gaussiana. No caso do meu está 5, mas o seu pode ser uma configuração um pouco diferente. Ok? Ele dá o efeito de sombreamento. E aí então você agora vai fazer o mesmo procedimento, colocar esse sombreamento aqui dentro, né, do texto com a extrusão. Então você vem, efeitos, Power Clip, e fora daquela área de seleção, né, do sombreamento, exatamente aqui, mais ou menos na extrusão, clica e o sombreamento vai para dentro do texto, dando essa aparência bacana aí que vocês estão vendo. E você vai fazer a mesma coisa para todos os objetos. Eu vou parar a videoaula aqui e vou fazer esses mesmos procedimentos que nós fizemos, a mesma coisa, tá? Para que você possa entender, você veja o efeito já pronto, tá ok? Então, eu ainda vou fazer uma terceira videoaula para que você veja os outros objetos também da mesma forma. Vamos parar por aqui. Até